Saúdo os irmãos com a paz e a graça. Amém, igreja? Glória a Deus por essa rica oportunidade de estarmos aqui cultuando ao Senhor com saúde, podendo respirar, podendo glorificar. E isso é privilégio a qual a gente só agradece, e às vezes a gente só tem noção do que é quando perdemos, quando estamos sem saúde ou quando estamos enfrentando algum problema que não podemos vir para a igreja, é que a gente vê a importância, né? E a graça que é, o favor de Deus que é poder estar aqui nesta noite. Então agradeça, abra os ouvidos e que Deus fale conosco através da tua santa palavra. Eu quero justificar a ausência do pastor. Ele está tendo queda de pressão, né, Nilza? E ele pediu ontem a mim para mim trazer a mensagem. Ele está descansando no sítio, pediu para que a igreja orasse pela vida dele. Também oro pela vida de Estevão, de Isaac e de Lucas. Os três estão gripados em casa. Lívia gripou um pouquinho, mas é muito pouco, está ali com a máscara. A gente está tendo todos os protocolos para evitar, né? Mas já está praticamente curada, já não tenha nem medo. Lá a gripe é muito leve, mas para evitar as crianças não se controlam, né? Principalmente Estevão e os demais não podem, né, ter o controle da máscara. Então eu achei por bem deixar eles em casa. Irmãos, eu gostaria de trazer uma mensagem hoje lá em 1 Timóteo. Os sonoplastas vão ajustando aí o áudio. Não sei se está muito aberto o ganho desse. Olha aí. Qualquer coisa pode diminuir um pouquinho desse retorno. Eu gosto sempre de pregar, irmãos, naquilo que eu já venho meditando durante a semana, naquilo que eu já venho estudando, né, durante a semana. É tanto que domingo eu trouxe uma saudação lá em 2 Tessalonicenses capítulo 3, que Paulo pediu oração para que a palavra de Deus adentrasse em todos os lugares. E hoje eu vou trazer uma saudação no livro, né, que se segue, que é lá em Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Deus tem falado tremendamente ao meu coração essa semana, e a gente vai estar meditando aí 1 Timóteo capítulo 4, do verso 1 ao verso 11. Amém, glória a Deus. Quem for achando aí vai dizendo amém. Deixa a sua Bíblia aberta nesse capítulo. A gente vai passar por outros livros, mas vamos tentar expor principalmente esse capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4, do verso 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia dos homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de manjares ou de alimentos que Deus criou para os fiéis, para que conheçam a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebida com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Amém? Até aqui. Senhor Jesus, obrigado pela palavra, que lida tão rapidamente, já começa a cortar o nosso espírito,
já começa a separar juntas e medulas, já começa, meu Pai, a nos dar discernimento qual é a Tua vontade para nossas vidas. Que Teu Espírito Santo me ilumine, que o Senhor me use como instrumento para pregar para a Tua igreja, para trazer ensinamentos para o dia a dia, para a nossa vida. É assim que oramos, nos entregamos em Tuas mãos, para a glória de Jesus Cristo. Todos que creem digam amém. Irmãos, a gente vê uma carta de Paulo a Timóteo, trazendo grandes ensinamentos para a igreja naquela época, e também para a igreja contemporânea, para a igreja hoje, porque a igreja do Senhor, ela continua viva, ela continua atravessando os séculos pelos séculos, e sendo alimentada e sendo avivada pela palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que nem Paulo escreve, que ela é penetrante e cortante em nossas vidas, ao ponto de separar juntas e medulas, ao ponto de dar discernimento qual o propósito dos corações. Então essa palavra de Deus é ela que transforma, ela que nos dá vida, ela que nos dá discernimento sobre o que estamos pregando ou do que estamos ouvindo. A palavra de Deus, ela não só anda só, mas ela também anda em comunhão com o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que age na vida do pecador, na vida do ouvinte. Então é esse Espírito Santo que nesta noite Deus há de usá-lo para poder me guiar em nome de Jesus e para poder ouvir, abrir os ouvidos dos irmãos e a gente trazer grandes ensinamentos para a nossa vida. Irmãos, a gente vê Paulo trazendo esse ensinamento para Timóteo, ele estando na Macedônia, e ele escreve essa carta com uma grande preocupação, e com uma grande preocupação hoje também Deus nos traz ouvindo essa palavra. Qual é? É de combater os falsos ensinos contemporâneos hoje, e ali na época era de combater os falsos ensinos daquela época, que não eram poucos, porque muitas pessoas pensam que a igreja primitiva era uma igreja, como dentro de uma bolha, uma igreja sem falhas, uma igreja sem ter erros, que os pastores daquele tempo e os homens de Deus daquela época praticamente eram um semideus, e não era. O apóstolo Paulo diz claramente que ele era pecador, João diz que aquele que não peca é mentiroso, e assim a gente vê que a igreja do Senhor ela vai se ajustando século pelos dos séculos, até o dia de se encontrar com o seu Senhor da glória. E assim é a igreja contemporânea, irmão, ela vai se ajustando pela palavra de Deus, ela vai melhorando dia a dia. Não pense que os irmãos da igreja primitiva era diferente dos irmãos hoje, não. O próprio Tiago, irmão do Senhor, diz que nós somos homens como Elias, semelhante às mesmas tentações, aos mesmos sofrimentos. E ele diz, e Elias orou com instância, com fé, e Deus fez descer fogo, Deus fez com que ele operasse milagres, e ele disse, vocês também são assim, irmãos, somos semelhantes a eles. Às vezes a gente pensa que a igreja mudou. Não, a igreja é do Senhor, irmãos, ela não muda. A igreja do Senhor continua como um corpo, bem ajustado, bem interligado, e que quando cada um desenvolve o seu ministério, o teu trabalho na obra de Deus, o corpo todo fica bonito, fica perfeito. Os louvores são uma bênção, a pregação é uma bênção, o congresso vai ser uma bênção em nome de Jesus. E eu já aproveito que ajude no congresso, irmãos, amém? Faça com que esse congresso seja uma bênção na vida da igreja, na vida das mulheres, na vida de todos nós. Então a gente vê Paulo com essa grande preocupação, porque a igreja de Éfeso, que era a igreja que Timóteo estava apacentando, era uma igreja completamente bombardeada dia e noite por falsos ensinos, com falsas teologias, com falsas filosofias, porque a igreja de Éfeso era situada numa igreja grande, uma cidade grande, aproximadamente 300 mil pessoas, a cidade de Éfeso tinha, uma cidade que era extremamente idólatra. Você pensa que São Mamede é idólatra? Você está enganado. A igreja de Éfeso era muito mais, porque lá eles tinham o próprio templo da deusa Diana, a deusa da fertilidade, a qual caiu um meteoro do céu, e ao cair na terra, ele tomou uma forma, aparentemente de uma mulher, a pedra, e ali eles disseram que era o próprio Deus, que tinha descido aos céus em forma de uma mulher, e ali eles fizeram um templo,
para aquela deusa, para idolatrar aquela pedra. E para você ter uma ideia, o templo da deusa Diana em Éfeso era praticamente como se fosse o Maracanã hoje. Cabia aproximadamente em torno de 50 mil pessoas para adorar, para prestar culto àquela divindade. Só sacerdotisa, o nome não quis sair, da deusa Diana tinha praticamente 1000 que estavam todos os dias no templo. Para quê? Para se prostituir com os homens que queriam ter grandes famílias, para que aqueles homens fossem fecundos e tornassem as suas mulheres fecundas. Então tinha 1000 lá de prontidão todos os dias. Então, irmãos, você já pensou idolatria misturada com prostituição e uma série de coisas, de filosofia, como não seduzir os homens daquela época? Se hoje os homens são seduzidos por muito menos, que dirá naqueles dias? E não é diferente dos nossos dias. Hoje também Satanás, porque ele não muda, ele usa as pessoas, ele pode usar até animais. Ele não se materializa, ele não se apresenta como ele é. Pelo contrário, ele usa pessoas para, com filosofias e vãs sutilezas, e adentrando no coração dos homens, e adentrando e pervertendo a verdade de Deus. E aos poucos a gente vai tomando um pouco de veneno, um pouco de falsos ensinos, e assim vai, e a nossa mente vai se cauterizando, até o dia de tomar aquilo como uma verdade, até o dia de achar que aquilo agrada a Deus, que aquilo está dentro da vontade de Deus. E é por isso que um dos maiores temas e um dos maiores pilares da reforma protestante, como também da igreja primitiva, era as Escrituras. Só as Escrituras, só ela tem de fato autoridade para guiar a igreja do Senhor, como uma prática de regra e de fé. É por isso que a igreja medieval, a igreja do século XVI, quando houve a reforma protestante, disseram: os crentes, os protestantes trocaram o Papa de carne pelo um Papa de papel. Não, os irmãos lendo a Bíblia, traduzindo a Bíblia para o alemão, para o inglês, tornando a Bíblia, lida para todos os povos, chegaram à conclusão que a igreja tinha se desviado do Evangelho, tinha adentrado tradições, dogmas religiosos, a qual tinha pervertido a igreja tinha se desviado da vontade do Senhor, tinha se desviado das Escrituras, e que a igreja precisava voltar para o Senhor. E é isso que Paulo quer aqui, que a igreja volte para a vontade de Deus. E no verso 1, ele diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O que é isso, irmãos, que Paulo está dizendo? Qual é os últimos tempos? E às vezes a gente fica pensando que os últimos tempos é no último dia que o Senhor Jesus vai voltar. Não. Os grandes homens de Deus, os reformadores, os teólogos da atualidade, batem o martelo através das Escrituras que os últimos tempos começou da ressurreição de Cristo e tem caminhado século pelos séculos até o dia de Jesus voltar. Isso é os últimos dias. Por quê? É por isso que Pedro diz na sua carta que os irmãos não façam acepção de dias, porque Deus não tem variação de tempo nem de dia. Um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Ele está no universo, controlando todo o universo, e não vai ter o dia que Deus vai morrer, não. Ele continuará eterno pelos séculos dos séculos. E a gente, por ter essa variação de dia, às vezes a gente não entende como o Espírito Santo está falando. Os últimos dias começou desde o dia em que o Espírito Santo desceu sobre a igreja em Pentecostes, a qual Joel tinha profetizado, dizendo que nos últimos dias, o sol escurecerá, a lua tomará sangue sobre si, jovens profetizarão, os velhos sonharão, e o Espírito do Senhor será derramado sobre toda a carne. Então ali no dia de Pentecostes começa-se os últimos dias, é o dia do derramado do Espírito Santo, a qual se cumpre a profecia de Joel, e tem passado pelos séculos dos séculos, a igreja sendo perseguida,
mas a igreja sempre continuando viva, a igreja sempre continuando firme e firmada na rocha que é Jesus, porque o próprio Jesus é quem conduz a igreja, o próprio Jesus é a rocha da igreja, a cabeça da igreja, e é por isso que ele diz: Satanás tentará destruir, ele fará de todas as formas, mas ele não prevalecerá contra a igreja do Senhor, porque a igreja é do Senhor, e foi o próprio Senhor que venceu a morte, que colocou Satanás debaixo do estrado dos seus pés. Então ele diz: em Cristo já somos mais do que vencedores, e é por isso que a igreja se alegra, e tem o seu gozo, tem a sua alegria, quando ela confia e olha para as promessas do Senhor. É por isso que os evangelhos foram escritos por esses grandes homens de Deus, as cartas paulinas foram escritas por grandes homens de Deus, e quando a gente olha para esses grandes homens de Deus, só um homem de Deus desse morre de velho, que é o apóstolo João. O resto foram martirizados, caçados como ovelhas para os matadores, passaram por enfermidades, passaram por fome, por nudez, por naufrágios, por perseguição, por acusações dos falsos irmãos e por tantas coisas, irmãos. Por isso, Nilza, que se a nossa alegria for no Senhor apenas nessa terra, somos os mais miseráveis de todos os homens. É por isso que tem passado por luta a senhora, o pastor, porque homens de Deus, mulheres de Deus, o evangelho genuinamente diz que vamos passar por aflições, por perseguições, e mentindo dirão tanto mal contra vocês, acusações virão contra a igreja do Senhor. E é por isso que a própria Bíblia diz que não tome acusação contra um homem de Deus ou uma mulher de Deus, se não tiver duas ou mais testemunhas, porque Satanás ele consegue perverter o coração do homem, ele consegue entrar na vida dos homens e mulheres para perverter até o evangelho. E é por isso que Paulo diz aqui, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Irmão, Satanás ele sempre usou homens para perverter o evangelho, aqueles que por muitas das vezes saem do meio de nós. É por isso que o apóstolo João diz: eles não eram nossos, eles saíram do nosso meio, mas eles não eram dos nossos. Eles saíram porque eles não conseguiram resistir ao Espírito Santo. E é por isso que o pecador, aquele que não quer se consertar, ele não continua perseverando na congregação dos santos, porque a santidade de Deus o expulsa a ele. Se ele não quer se consertar, se ela não quer se consertar, ela não resiste à verdade do evangelho, porque ela corta, porque ela esmiuça e quebranta, e quebra o coração do pecador. Das duas uma, ou ele se converte, ou ele foge da presença de Deus, ou ele deixa ser transformado pelo evangelho, ou ele sai trazendo filosofias com vãs sutilezas e falsos ensinos para massagear o seu ego. É por isso que Paulo também escreve a Timóteo dizendo que eles trarão falsos ensinos e trarão falsos doutores conforme as suas concupiscências, conforme os desejos dos seus corações. E é por isso que nos dias de hoje os crentes ficam tantos de lá para cá, daqui para acolá, porque se escuta uma mensagem mais dura, ele passa 6 meses sem vir à igreja, porque Deus falou ao coração dele que ele precisava se consertar. E assim ele fica, por muitas das vezes, de igreja em igreja, procurando a igreja perfeita, sabendo que não vai encontrar, porque a igreja perfeita é só quando se encontrar com o Senhor nas nuvens, e esse corpo corruptível se transformar em um corpo incorruptível. Até lá a igreja vai caminhando, e um ajudando o outro, e aquele que está de pé, a Bíblia dizendo, orando para não cair, porque esses que estavam em nosso meio foram os que saíram, que nem Paulo diz aqui, no capítulo 16, no capítulo 3, dizendo, olha o que Paulo diz a Timóteo, isso é na mesma folha aí, capítulo 3, o verso 16, ele diz, sem dúvida alguma, grande é o ministério da piedade, Deus se manifestou capítulo 1, verso 20, ele diz,
Entre esses foram Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Ou seja, ele está dizendo a Timóteo que 2 irmãos, 2 doutores, eram duas pessoas influentes da igreja de Éfeso, estavam convertendo os irmãos para um falso ensino. E que falso ensino era esse, irmãos? Que você ainda não disse lá da igreja de Éfeso. Entre tanta idolatria, entre tantas coisas, era o ensinamento gnóstico. Era uma das coisas mais atuantes naquela época, a qual Alexandre e Emineu tinham se desviado, tinham aceitado como verdade, estavam agora pervertendo os irmãos, ensinando os irmãos. E Paulo diz que esses ensinos eram, doutrina de demônios, querendo perverter o evangelho de Deus. Porque esses irmãos de gnosticismo diz justamente que Jesus não veio em carne. Diz que Jesus era um espírito que andou no nosso meio, mas que ele não era materializado. Diz que os alimentos nem todos poderiam comer, que os irmãos para ter uma vida de santidade não eram para se casar, e entre tantas outras coisas, esses falsos ensinos estavam querendo perverter a igreja. E Paulo entra aqui para doutrinar a igreja a voltar ao evangelho. Entre tantos ensinos tinha outro, a da igreja cristã judaica, a qual os irmãos de Jerusalém queria que os irmãos que se convertessem ao cristianismo tinham que primeiramente aceitar o judaísmo, circuncidar, aceitar as leis de Moisés. E é por isso que Paulo viaja para Jerusalém, para no primeiro concílio da igreja entrar num acordo com os apóstolos, dizer: não, as igrejas gentílicas, Deus tem derramado o Espírito Santo, como profetizou lá em Joel. Os homens e mulheres de Deus que estão aceitando o evangelho da graça, que não é por obras, Deus estão usando poderosamente, estão fazendo prodígios, milagres. O Espírito Santo está sendo derramado sobre todo aquele que crê, que confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, era um dos ensinos falsos também. A igreja de Jerusalém estava querendo se contaminar. Porque, irmãos, se a gente não volta para as Escrituras, se a gente não volta a esmiuçar o Evangelho, por muitas das vezes a gente começa a navegar, ao caminhar em doutrinas que nos agradam, em filosofias, em doutrinas que quer massagear o nosso ego. Porque às vezes o homem, para não se consertar diante de Deus, ele inventa o seu próprio Deus, ele inventa a sua própria religião. Mas aqui Paulo diz que esses irmãos apostataram da fé, ou seja, rejeitaram a santa fé do Senhor Jesus, estavam querendo se perverter, trazer falsos ensinos para aquela igreja que era uma igreja inteligente, irmãos. Se você olhar no mapa, Éfeso é bem pertinho da Grécia, só atravessa um pequeno mar, e do outro lado era a Grécia, o berço da civilização, da filosofia. E o que não faltava era conhecimento naquela época, sendo trocado naquela cidade portuária. É tanto que os grandes filósofos daquela época são lidos e meditados até os dias de hoje, que a nossa geração também não quer pensar e não quer estudar. A nossa geração quer estar no WhatsApp, no Facebook. A gente somos a geração que menos lê livro. É essa geração do século 21. É a geração, que nem o pastor disse até domingo aqui, influenciadora digital. Que outro dia eu estava vendo um vídeo e uma influenciadora digital não conseguia nem fazer com que um balde viesse lá de um poço numa manivela rodando. Não sabia a posição de colocar esse balde. Esse é o povo que influencia os nossos jovens hoje. Influencia muito mais a tirar foto, postar coisas no Instagram, no Facebook, do que ler a Bíblia, do que ter uma vida de santidade, uma vida de adoração, de viver para o Senhor como convém aos santos do Senhor. E se a gente não lê a Bíblia, se a gente não tem uma vida de santidade, uma vida de oração, de comunhão com o Senhor, essas coisas vão entrando, elas vão entrando como pequenas doses, e a gente vai se contaminando, até o dia de estar doente espiritualmente. Essas doutrinas, Satanás, ele por muito tempo ele perseguiu os cristãos. Vamos matar todos os cristãos, assim Nero disse.
Vamos matar um a um para acabar com a fé deles. E para pretexto de matar os cristãos, ele coloca fogo em Roma, começa a jogar os cristãos nos coliseus romanos. E ele vê que o sangue dos mártires era a semente dos novos crentes. Depois desiste. A gente vê que em 300 a igreja já é a religião praticamente oficial do império. E é ali onde a igreja se corrompe. E às vezes a gente vê, irmãos, que Satanás muda a estratégia. Se eu não consigo matar ele fisicamente, se a igreja cresce, eu vou matar ele intelectualmente. Eu vou matar a fé dele com pequenas doses de veneno. E assim eu vou envenenando ele, envenenando, até o dia dele apostatar da tua fé. Muitos já foram os que estiveram aqui nessa cadeira. E pela uma profecia do Senhor Jesus diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então isso não deve abalar os irmãos, porque é uma profecia do Senhor. Outro dos sinais que Jesus disse é que nos últimos dias também surgirão muitos, e não são poucos, os falsos mestres, que disfarçados de ovelhas adentrarão nas igrejas, mas são lobos ferozes, lobos roubadores, a qual a gente conseguirão discernir os seus frutos pelas suas obras. E o Senhor diz que deveremos julgar as obras deles, lá em Mateus capítulo 7, se você puder abrir. Mateus 7, o verso 15 e o 16, diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos o conhecereis. Porventura colhem-se uvas de espinheiros e figos de abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, cortar-se-á e lançar-se-á no fogo. Amém? Então, irmãos, essa é uma das características. Qual é uma das características do Antigo Testamento? Para saber se o homem era de Deus ou não. Jesus diz aqui que as características são os frutos, porque não adianta se pregar e viver outra coisa. Não adianta você em casa ser uma crente na igreja e uma crente dentro de casa. Não adianta ser crente na igreja e não ser crente na escola. Não adianta ser crente na igreja e ser do mundo lá fora, porque quem é do mundo já é do mundo. O mundo ama os seus, a Bíblia diz, João diz. Mas nós, a igreja do Senhor, o povo de Deus, eles apenas suportam, mas eles odeiam. Não pense, não queira ser aplaudido pelo mundo. O mundo te odeia, e quem nos odeia levantará falsas acusações, tentará contra a tua vida, tentará contra a tua família. O mundo jaz do maligno. Ele está lá, com espírito, com demônios atuando, entre tantas coisas, operando na vida dos filhos das trevas. E assim era nós. Paulo também diz a Timóteo: eu também era assim, mas pela graça de Deus me alcançou, me transformou, e aquele que perseguia a igreja, hoje faz parte da igreja do Senhor. Então, irmãos, esses falsos doutores estavam na igreja primitiva e estão nos dias de hoje. Qual é o remédio para a igreja? Voltar às Escrituras. Só se combate os falsos ensinos do século 21 se a igreja amar as Escrituras, ter ela como a sua prática de regra e fé, se deleitar nas Escrituras, na oração, na comunhão com o Senhor, no jejum, ter uma vida de santidade. Irmãos, é difícil. Irmãos, nunca foi fácil cortar a própria carne. Era difícil para os irmãos de Éfeso, da igreja a qual Timóteo apacentava, mas era possível.
Porque Jesus não dá um fardo e nem tentação maior a qual a gente não possa suportar. Tudo é suportável, porque Cristo é o exemplo da igreja. Ele foi provado em todas as coisas, a Bíblia diz, em todas. E nenhuma caiu para ser exemplo da igreja. Ele diz que Ele está conosco. O Espírito Santo nos auxilia. Você sabe por que você consegue? Porque você não está só. Porque o Espírito Santo, a qual habita em você, é teu auxiliador. É aquele que caminha contigo, é aquele que ora contigo, é aquele a qual o Senhor enviou para habitar em você. Ou seja, você tem o selo de Deus, a presença de Deus, e é por isso que você pode todas as coisas, porque Deus está contigo. Tudo é possível ao que crê. Creia tão somente, Jesus disse, e verás a glória de Deus. Irmãos, temos 10 minutos, mas a gente já se caminha. Nilza falou aqui sobre o profeta, sobre aquela mulher que ia passando e disse, as pessoas, como está? Ela disse, tudo vai bem. Sabe por quê? Porque uma das características do Antigo Testamento, do profeta do Antigo Testamento, era justamente também as suas obras. Lá em Deuteronômio, Deus falando com o teu povo disse, vocês saberão se o profeta é de Deus ou se não é de Deus, se a palavra dele se concretizar no meio do povo. Então vocês saberão quem é o profeta de Deus e quem não é o profeta de Deus. E a mulher ia passando e perguntaram se estava tudo bem, e ela no seu íntimo disse, está tudo bem, sabe por quê? Porque ela disse, eu vou ter uma conversa, com o homem de Deus, não é com o povo do mundo não, porque se eu for contar as minhas lágrimas, os meus sofrimentos, os meus sonhos para o povo do mundo vai começar a remar na contramão de Deus. A minha conversa é com Deus e com a igreja de Deus, com aqueles que comungam da mesma fé. Eu vou ter uma conversa, mas para quem não comunga da mesma fé que eu, vai tudo bem. Está precisando de oração? Eu oro por você agora, amém? Porque a minha conversa é no íntimo com o Senhor. Não adianta estar chorando, irmãos, pelos cantos. Chore na presença de Deus, chore com a igreja de Deus. É por isso que teve a semana de oração, é para os crentes orar junto, e um só propósito, uma só comunhão, porque quando a igreja ora, as portas se abrem, os céus derramam a bênção, anjos saem do céu com autoridade para guardar, para libertar, para quebrar cadeias. Porque a igreja orando, o povo de Deus orando, a Bíblia diz que pode muito em seus efeitos. A tua conversa é com a igreja, com Deus. Porque quando a igreja se reúne, irmãos, a Bíblia diz que o próprio Jesus está no meio dele. Jesus anda contigo, mas quando tem 2 ou mais reunidos no nome do Senhor, Jesus disse, eu se farei presente no meio deles. Amém? É por isso que a igreja não pode deixar de congregar. É por isso que um dos falsos ensinos dos dias de hoje, um dos ensinos demoníacos do dia de hoje é, fique em casa. Mas não é para combater o Covid não, é para deixar de vir para a igreja. Não, irmão, fique em casa, assista uma boa pregação, que você já é um homem de Deus. Não é. Você só é homem de Deus, igreja do Senhor, se você fazer parte da noiva, se você for usado na obra de Deus, se você for interligado na igreja, no corpo, ligado na cabeça que é Cristo, aí você é a igreja do Senhor. Se não for, você é só assiste YouTube, né? Não sei nem o nome que se dá, mas aqui é a comunhão dos santos, é a noiva de Cristo. Cristo trata, Deus usa um para trazer um salmo, outro traz um louvor, outro traz uma profecia, outro ora, outro exalta. A igreja bem interligada e bem ajustada, ela caminha, se purificando, até o dia de se tornar dia perfeito. Ah, irmãos, mas fulano é tão difícil, e você é fácil? Quem disse que é fácil? Todos nós somos difíceis, somos crentes difíceis de se viver, mas com Cristo tudo é possível. Tudo é possível. Irmãos, eu falei sobre uma das características também do profeta do Antigo Testamento, e a gente vê aqui Timóteo sendo advertido por Paulo,
Dizendo o quê? Verso 2: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Então Paulo diz que esses falsos mestres, tanto da igreja primitiva como da igreja contemporânea, eles são hipócritas, ou seja, são pessoas que vestem uma máscara que não são. Ou seja, eles tentam transmitir, porque hipócrita é isso, é vestir-se de uma coisa que você não é, tentar transmitir algo que você não é, sendo que você é outra coisa. E eles, pela hipocrisia deles, eles têm a mente cauterizada. Se você for ler em algumas versões, diz: tem a mente queimada pelo fogo. Por quê? Porque na igreja não, no primeiro século e durante a idade medieval, quando você sofria uma flechada ou uma facada ou qualquer coisa, para cauterizar, era-se usado um ferro quente, e depois de colocar aquele ferro quente, aquele lugar era curado, parava-se o sangramento, mas aquele lugar deixava de ser sensível por causa da queimadura. Ou seja, Paulo está dizendo: essas pessoas foram cauterizadas a sua mente, elas não são mais sensíveis à voz do Espírito Santo, elas não mais escutam o Evangelho como uma verdade do Senhor. Eles, por acreditarem em suas mentiras, eles se cauterizaram a si mesmos e tentam distorcer as verdades de Deus, e enganam a muitos. Se possível, Jesus disse, até os escolhidos de Deus. Porque se o escolhido de Deus não estiver caminhando com o Senhor, firmado na promessa de Deus, o que é que acontece? Jesus está discursando, dizendo que vai para o martírio, dizendo que caminha-se para a cruz. Pedro dá uma brecha, olhando para as coisas do mundo, e diz: Senhor, está repreendido que isso não te aconteça. E Jesus olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. Porque até homens de Deus, irmãos, às vezes por estar pegado às coisas do mundo, dão lugar, ouvidos a uma voz do inimigo, a um pensamento, a uma voz que surge do nada. E não pense que ele não anda ao seu redor, porque ele anda, a Bíblia diz que ele anda ao redor, como um leão, rugindo, buscando a quem possa devorar. Por isso que aqui e acolá, homens de Deus são influenciados, até pelo inimigo, que nem Pedro foi, porque ele está por ali cirandando. Ele cirandava também a vida de Judas. Judas caminhou 3 anos com o Senhor, fez prodígios, milagres, era um homem de Deus, mas por se apegar às coisas do mundo, às coisas materiais, ao dinheiro, deu lugar ao inimigo e vendeu o Senhor por 30 moedas de prata. Quantos de nós não tem se corrompido, tem dado um falso testemunho por 30 moedas de prata, por se apegar mais às coisas do mundo do que às coisas de Deus? Os falsos mestres, irmãos, eles não só estão lá fora, como também eles estão dentro da igreja às vezes, e por muitas vezes eles saem de dentro da igreja, porque a Bíblia diz que Satanás adentra aqui também. É por isso que aqui lá se manifesta um demônio, porque ele entra na igreja, às vezes eles querem sentarem em lugares celestiais e serem adorados. É por isso que a adoração não é para homens, toda a honra e toda a glória é para Jesus. É o Espírito de Deus que prega, que fala. Se não for, a glória for de homem, está repreendido. A pregação não surte o efeito desejado de converter pecadores. Finalizando, irmãos, a gente prossegue. Não deixe a tua mente cauterizada, seja sensível àquilo que Deus quer que você se conserte, amém? Porque esses homens, eles proíbem o casamento, proíbem os alimentos. Naqueles dias eles faziam isso. Nesses dias, irmãos, a gente tem uma falsa espiritualidade. O homem que não é casado é mais santo do que o que é casado, como se o casamento ou o ato sexual do casamento fosse uma maldição. É uma bênção. A Bíblia diz que isso foi feito por Deus, é bênção de Deus. É um dos maiores presentes que tem no casamento, é desfrutar disso no casamento,
Agora, fora do casamento, é maldição, é afronta contra o Espírito de Deus, e é pecado e fere a santidade de Deus. E esses homens, naqueles dias, como nos dias de hoje, querem cancelar ou querem destruir o casamento, como também proibir alguns alimentos, como se fosse o alimento que nos contaminasse. Jesus disse: não é o que entra o que contamina, é o que sai. Porque às vezes o cara não come buchada, porque tem sangue de boi, ou de carneiro, ou de cabra, mas a língua do abençoado do irmão não para de pecar. Não é a buchada que nos torna pecador, não, é o que sai. Às vezes o irmão não come uma galinha cabidela porque tem sangue, porque lá em Atos dos Apóstolos, no concílio de Jerusalém, chegaram num acordo, que os irmãos não comessem o sangue, se abstinessem das comidas de animais sufocados. Por quê? Porque, irmãos, a igreja gentílica, a igreja de Coríntios, a igreja de Éfeso comia isso, e os irmãos judeus se escandalizavam, para eles era uma afronta do tamanho do mundo. Então, por amor aos mais fracos, por amor aos irmãos de Jerusalém, a igreja lá, gentílica, que estava em Jerusalém, não comesse para não escandalizar. Mas Paulo diz que quem come não peca, e quem não come também não peca, mas o bom é que a gente se liberta dessas coisas, porque tudo que foi criado por Deus, seja alimento, a Bíblia diz aqui, Paulo dizendo a Timóteo, ele diz, no verso 5, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Irmãos, tudo que chegar na tua casa, não importa quem mandou, ore e santifica ao Senhor, amém? Às vezes o cara fala: fulano, vixe, a minha vizinha macumbeira mandou uma cocada para aqui para casa, eu estou com o maior medo de comer. Meu irmão, santifica e entrega a Deus. Fulano é espírita. Meu irmãos, ame as pessoas. Você deve orar pelos demônios, para bater em retirada. Não é para seu vizinho se mudar da tua vizinhança, não. Ore por ela para se converter, ore por ele. Às vezes a gente faz acepção de pessoas pela religião, irmão, e Jesus quer que a gente ame as pessoas e odeie o pecado. As pessoas precisam de oração, serem transformadas, serem libertas, como outro dia a gente estava aprisionado, amém? Eu, na minha consciência, falei que nem o pastor sempre diz aqui, quem quiser me convidar para comer galinha cabidela e buchada de bode, eu estou sempre disponível. Comigo eu não tenho dor na consciência. Agora, quando o crente tem o Espírito Santo e ele peca, aí a consciência pesa. O Espírito Santo fala: que vergonha você fez com o Evangelho, não foi, varão? Não é assim? É. O Espírito Santo fala: você fez um papelão, né? Se conserte. Isso sim a gente deve se envergonhar, amém? Pedir perdão a Deus e prosseguir na caminhada sem olhar para as coisas que para trás ficam, porque prosseguindo para Cristo, olhando para o alvo, eu caminho, que nem Paulo diz, para o prêmio da soberana vontade de Deus, que é a salvação de Cristo que me espera. Não vou ficar mais apegado ao passado. O passado passou, agora é com Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, amém? Não fique se apegando, irmãos. Caminhe para o Senhor. Você vai ser livre. Finalizando, é bem a 10ª vez que eu disse que eu estou finalizando, mas é para finalizar mesmo, porque estourou 5 minutos. A gente vê Paulo dizendo aqui outra coisa muito importante. No verso 6, propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo, criado com palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas de velhas, exercita-te a ti mesmo em piedade, ou seja, em amor, porque o exercício corporal para pouco proveito, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vinda presente e da que há de vir. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos em Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente o dos fiéis. Manda estas coisas e a ensina. Só para finalizar,
a gente vê aqui Timóteo sendo advertido que essas palavras, esses ensinamentos são de Deus, são dignas de toda aceitação. Não só creia, como também ensine, que será aceitável diante de Deus. Amém? Que Deus aplique essa palavra contra falsos ensinos em nossos corações. Se for a gente falar, tem muitas coisas, mas o tempo não dá. Aos poucos a gente vai, doutrinando a igreja à luz das Escrituras. Que Deus aplique poderosamente em meu coração e em seu coração. Nilza, sim, tem o lanchinho, né, Nilza? Varão, desliga aí, por favor. Moela, cuscuz. Amanhã é o ensaio das mulheres. Pode desligar aí a filmagem, por favor? Irmãos, quando terminar ali,